Olá, meus caros, boa noite. Meu nome é Thomas Korontai. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a honra deste convite feito pelo Daniel Barbosa, coordenador do primeiro Simpósio Internacional pela Liberdade, um evento muito oportuno para discutir os temas que foram propostos. Acompanhei a maioria com ótimos debates, né, com ótimas proposições e ótimas reflexões. E venho aqui então fazer uma reflexão, propor uma reflexão sobre a nossa Constituição Federal, né? A Constituição do Brasil. Uma Constituição cidadã ou uma Constituição vilã? Pois bem, certa vez, um ano após a promulgação da atual Constituição, em 88, né? Meu pai alertou-me que esse texto abriria as portas do socialismo no Brasil, uma caixa de Pandora, né? Ao longo desta breve fala, vou mostrar como e por que ele tinha razão. Desde criança, uns 7 anos de idade, sempre no almoço, meus pais, que eram refugiados do comunismo na Hungria em 1956, contavam o que conheceram na Europa e o mundo. Os fatos da Segunda Guerra, da qual meu pai teve de lutar, sendo atingido 2 vezes, né, com bala mesmo, sobre o nazismo, sobre a Revolução Húngara contra os soviéticos, contra a qual ele também lutou, pegou em armas, né? E em troca eu tinha de lhes contar o que aprendia na escola, especialmente sobre a história do Brasil. Uma troca justa, né? Eu cresci assim, então, ouvindo sobre política, sobre nazismo, comunismo, socialismo, fascismo, capitalismo, monarquias e de como a vida funcionava em outros países. Valores humanos como honra, caráter, ética, recheavam as conversas, né? Juntando isso com toda a leitura de diversos livros, desde romances clássicos até artigos e papers trazidos em português da Embaixada dos Estados Unidos, creio ter me alimentado de dados que fizeram-me perceber, lá pelos 33, 34 anos, que o Brasil tinha um modelo de organização bastante ruim, muito equivocado. Descobri por meio de um insight em uma conversa com um tributarista, um insight muito repentino, uma coisa muito interessante. Conversando com um tributarista após o nosso café da manhã no Rotary Club, que se o Brasil fosse federalista e com estados autônomos, como é nos Estados Unidos, as coisas seriam bem diferentes. Meu interlocutor era um dos criadores do impostômetro, né, que todo mundo conhece, o Dr. Gilberto Luiz do Amaral, que concordou de imediato e com muito entusiasmo, o que realmente me chamou a atenção. Eu fiquei realmente fascinado pelo insight, que mexeu com meu amigo também, e fui atrás de mais informação sobre conceitos mais ampliados de federação, confederação, seus significados, história, modelos, enfim, tudo que fosse possível saber. As informações fluíram como água para dentro do meu tacho, né? E aí começou a cair a ficha sobre o aviso que meu pai tinha feito sobre o futuro do Brasil com esta Constituição. Mas era só o começo. Logo depois de ter criado o movimento federalista, em 1991, percebi que sem a proposta de um caminho jurídico, a ideia toda ficaria apenas no plano das ideias e dos ideais. Afinal, como conseguir que a autonomia estadual para se fazer leis, para ter sua própria tributação, para ter um judiciário com base na sua Constituição, estabelecendo, por exemplo, o Tribunal Estadual Constitucional, algo como a Suprema Corte Estadual nos Estados Americanos, para fazer sua própria administração, tudo isso sem depender da União. Seria necessário, sim, estabelecer uma nova Constituição. Percebi que a Constituição Federal de 88 realmente estava tornando o Brasil absolutamente ingovernável. E mal sabia eu, né, que não daria para imaginar o que seria lá no futuro. Eu achei que não daria certo, mas... E nessa época um xará meu, o americano brasilianista Thomas Skidmore, deixou claro isso, né? 250 artigos e já com várias emendas naquela época, sendo 2/3 delas sem nenhum valor, porque seus artigos, uns 170, 180, simplesmente
não foram regulamentados. Então veja só, meus amigos, isso aqui é a Constituição Federal com 82 emendas, né? Nós temos aqui 250 artigos e 82 emendas. Só que hoje nós já estamos com 111 emendas. Bom, eu não sei, eu não li o Diário Oficial de hoje, de repente tem mais alguma emenda, né? Mas aí, peraí, meu, como assim regulamentados? Os artigos têm que ser regulamentados? Se uma Constituição é a Carta Maior, a Carta Magna, como é que artigos desta Carta dependem de leis e até de portarias ou instruções normativas para entrar em vigor? Aí eu fui estudar a Constituição Americana. Não tem como não se encantar com os seus 7 artigos originais da Confederação de 1776, emendados em 1789 por mais 10 artigos. O famoso Bill of Rights, fruto de 85 cartas que se transformaram no famoso livro seminal O Federalista, sacramentando a criação de uma federação com estados muito autônomos. E até hoje, essa Constituição tem apenas 27 emendas. Curtinha, sintética, meio romanceada até, né? E aí, ó, tá aí a Constituição americana, né? 244 anos. Nós estamos na 7ª, e olha isso aqui, a 7ª Constituição desde 1824. Bom, inspirado no que fui descobrindo, perguntei por que não fazer uma nova Constituição inspirada nesse modelo. Então, eu fui inspirado a me inspirar nesses modelos, né? Porque eu fiz outras pesquisas também. Eu fui ver a Constituição da Suíça, por exemplo, lendo também sobre como funciona aquele país, com origens na reunião de 3 regiões a partir de 1215, né? E gravou-se na minha mente um lema cunhado na Constituição feita em 1840, uma frase muito, muito bacana: unidade na diversidade. Uau, né? Fui atrás da Alemanha, uma outra forma de federação, um pouco mais centralizada do que a Suíça, especialmente pelos seus direitos trabalhistas e previdenciários, mas com particularidades importantes, como a cidade-estado, os landers, as comunas, né, são as pequenas comunidades, todas as entidades subnacionais com muita autonomia. Ficou fácil de perceber também que todos os países que adotaram modelos federativos descentralizados, que têm federações concentradas, como a Argentina, o Brasil também, né, uma federação absolutamente centralizada, e esses países estavam no primeiro mundo, os descentralizados, né? A Áustria, a Austrália, Canadá, a Bélgica, assim como países que, embora conhecidos como unitários, mas também descentralizados, eles estavam no primeiro mundo, né? Basicamente, ou pelo menos muito próximos, né? Como a Espanha, a Holanda e alguns outros da União Europeia que vinha se formando nessa União Europeia. É claro, com constituições muito mais sólidas e mais focadas em princípios. Nós vamos falar sobre isso. Então eu coloquei-me a juntar tudo isso, estudar a nossa Constituição, estudei realmente a nossa Constituição e comecei a escrever um novo texto a partir de 1994. Eu não quis fazer cópias das outras, é claro, mas inspirar-me em conceitos. A roda não pode ser reinventada, né? Buscando adaptá-los para a nossa realidade. E ao estudar mais atentamente a nossa Carta Maior, colocar assim, né, filosoficamente, né, percebi que seria impossível que cada Estado pudesse fazer suas leis, inclusive trabalhistas, penais, de direito civil e até mesmo sobre educação. Por quê? Porque tudo está amarrado em códigos nacionais, leis, temos aí um monte de ministérios, chegamos a ter 40, né, com o seu Alibaba de plantão, né, com suas normas e recursos financeiros, até sobre merenda escolar. Imaginem, senhoras e senhores, que nós temos aqui no Brasil o Ministério da Cidade, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né?
tem Ministério da Pesca. Socorro! Ninguém tem como inovar, tem de seguir as cartilhas editadas por órgãos situados lá longe, em Brasília, longe de todo mundo. Aliás, quando estive na capital federal pela primeira vez, depois de adulto, eu percebi que a burocracia dominava tudo. Fiquei mais apavorado ainda quando, em 1994, fui convidado a falar por meia hora em uma reunião convocada por um deputado do Paraná, por conta do meu primeiro livro, lançado em 1993, Brasil Confederação, e foi convocada para que eu apresentasse a proposta federalista. Ele realmente se interessou, uma raridade, né? Estiveram presentes 14 deputados, 3 senadores. Depois do que falei, era como se nada tivesse falado. Ninguém deu bola e alguns até zoaram do que falei. Bem, metade dos que lá estiveram continuam no Congresso. A outra não, talvez estejam presos, né? Não sei, ou em outros cargos, como profissionais. Porque política no Brasil é profissão. Uma grande decepção, pois ali conheci o que já era o Congresso Nacional. Dali nada tão profundamente transformador poderia ser possível produzir. Lamentei não estar com o engove no bolso do paletó, porque realmente passei mal. Certamente que descobri também que parlamentar nenhum pode se reeleger mais do que 2 vezes. Isso ficou bastante claro, né? Bem, ao longo dos anos em que fui escrevendo e revisando o texto constitucional para uma nova federação, para mudar a cara do Brasil, aprendi muito. Passei a entender um pouco de direito constitucional, economia, sociologia, ciência política, geopolítica, política interna, política partidária, como pensam os brasileiros, como pensam os empresários, como pensam os políticos, particularmente também os grandes empresários, né? E como seriam os valores de uma sociedade aberta, né? Para assim, estudar também sobre liberalismo, conservadorismo, enfim. Compreendi rapidamente que o modelo democrático estava errado, que o modelo político partidário não tinha nada a ver com democracia e que mantém esse modelo aqui, inclusive. E tudo isso garantido pela Constituição e as regulamentações que vinham, inclusive, deformando entendimentos. Aprendi com muita tristeza que a teleologia, que é uma interpretação da norma, da hermenêutica nela contida, ia se transformando aos poucos em teratologia, que é uma coisa frankensteiniana, né? A deformação completa da norma, na medida em que o judiciário, em parte bastante expressiva, foi perdendo o pudor. Como se percebe hoje, né? Sem querer ser profeta, lembro-me que escrevi um artigo em 94, publicado no jornal Indústria e Comércio, quando da implantação do Plano Real, de que se as reformas estruturais não fossem feitas, em algum momento futuro, o plano, feito de forma inteligente para o momento, represaria a inflação estancada e a represa estouraria um dia. De fato, brecou-se a inflação, mas esse represamento se deu com a transferência da inflação para a dívida interna, por meio de emissão de títulos, no lugar da emissão de dinheiro, o que acabou explodindo anos mais tarde, né? Hoje temos quanto de dívida? Uns 5 trilhões? É mais ou menos por aí, né? Se não for mais. E a Constituição continuava e continua a ser emendada. 111 emendas até hoje, sem saber se foi publicada alguma coisa nova hoje também. Funcionários ampliaram o quadro da burocracia brasileira, e com isso a burocracia também, nas 3 esferas do governo, pois a Constituição Federal, além de amarrar tudo, força todos a agir da mesma forma. Aí veio a responsabilidade fiscal, que não foi cumprida. Veio o limite de gastos com o teto constitucional, já estourado. Já era, né? De novo. Ou seja, não tem como segurar uma coisa dessa. Com este modelo, não. Avançando em alguns tópicos analíticos dessa Constituição de 88, podemos observar que ela garantiu também um federalismo Frankenstein mesmo, né? Ao determinar que municípios do Distrito Federal são entes federativos, já do primeiro artigo, né?
no mesmo nível dos estados. Uma aberração que criou uma bagunça na divisão das competências concorrentes destes com o governo central. Mas para piorar, e sim, e conseguiram piorar ainda essa relação bizarra, estabeleceu-se um modelo de federação que garante um sistema tributário absolutamente perverso, pois tributa a produção e o varejo, né? Tributa tudo, todas as etapas das cadeias de produção até a entrega ao consumidor. E tributa o consumidor, ou seja, tributa o povo, direta e indiretamente. Na prática, 75% de tudo que se arrecada vai lá para Brasília. Volta alguma coisa? É verdade, pelas transferências obrigatórias e causando inclusive uma série de injustiças no processo de repartição. Além disso, mesmo assim, a União fica ainda com mais de 55% com ela. Tais transferências se referem aos impostos, e aí a União, começando com o governo neossocialista de Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, separou a arrecadação federal com um pérfido truque. A natureza tributária. Isso, meus amigos. Isso está na Constituição, natureza tributária. E eles utilizaram muito bem isso, centralizando o máximo da arrecadação. É simples de vocês entenderem. O que se denomina como imposto, que é o caso do Imposto de Renda e o IPI, reparte com os estados e cidades, via fundos, fundo de participação dos municípios, fundo de participação do estado. E o resto fica na União. Eu acho que esse resto deve ser a maior parte, porque realmente falta dinheiro nas cidades, né? Falta dinheiro nos estados. A CSLL, né, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, alguma coisa assim, por exemplo, que incide sobre o valor total das notas fiscais, é um tributo brutal, porque a base de cálculo é sobre o total. Ou seja, somando-se todos os outros tributos. Eu não quero continuar a falar disso, mas isso é um horror. O fato é que a Constituição garante a extorsão fiscal de estados, cidades, empresas e de você, de nós. Todos nós somos extorquidos, garantido pela Constituição vilã. A Constituição de 88, que garante essa extorsão de tudo que se arrecada nas cidades onde moramos, criou um outro problema bastante grave. Os custos da gestão pública e política. Toda cidade tem por obrigação eleger o prefeito por meio de partidos políticos e ter uma estrutura para a administração municipal. Isso é obrigatório, né? E com funcionários públicos estatutários. E exige também que se tenha uma Câmara de Vereadores com todos eles remunerados. E ainda tem um cálculo para isso, né, que eu não vou entrar aqui nos detalhes. Tá? Parte do orçamento da Prefeitura ainda tem que ser depositado obrigatoriamente na conta da Câmara, né, em torno de 2%, 3%. Milhares de cidades com menos de 50 mil habitantes, e 4.400 pelo menos, né, tem 4.400 cidades, tem menos de 20 mil habitantes, poderiam perfeitamente ter autonomia para decidir como se autogerir. É preciso pôr um ponto final nesse modelo obrigatório em que a prefeitura, com funcionários estatutários, geram passivos trabalhistas e previdenciários pesadíssimos que devem ser pagos por meio de mais impostos. Uma Constituição de princípios deixaria que tais entidades públicas, com liberdade para contratar um administrador urbano, por exemplo, ou eleger gestores municipais diretamente em candidaturas independentes, tanto quanto os conselheiros municipais não remunerados e que formariam a Câmara Municipal. Isso seria fantástico, porque seria a liberdade, a autonomia da cidade para poder fazer isso. Mas a Constituição impede isso. Por quê? Porque ela é positiva, ela diz o que deve ser feito. Tudo foi uniformizado no país inteiro, até as multas de trânsito, meus amigos. Esqueceram que o Brasil não é um país do tamanho do Paraguai. É um continente com 8 milhões, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um país assimétrico, diverso, que não pode ser tratado de forma horizontal. Isso não é democracia, isso é realmente, como meu pai dizia, um pré-socialismo, né? Hoje podemos observar que isso está em curso.
apesar de um governo com viés conservador, de direita, e o pior é que o poder saiu do legislativo e foi confiscado pelo judiciário. Quer dizer, olha como as coisas vão se enrolando, virando uma maçaroca, um negócio inimaginável. Eu tenho certeza que nem meu pai preveria uma coisa dessa do poder judiciário mandar no Brasil, né? Ninguém conseguiria imaginar. Mas é simples se analisar as razões, além de tudo que eu falei até agora. O Supremo foi instituído como um tribunal de instância máxima e não como um tribunal constitucional. Qualquer processo termina, quando termina, no Supremo Tribunal. Haja vista, não sei o que diria a Princesa Isabel, 125 anos depois do seu processo, né, por disputa de imóveis lá no Rio de Janeiro. A coisa não funciona assim, né? Criaram o Superior Tribunal de Justiça, STJ, para tentar desafogar o STF. E o Brasil passou a ter mais uma jabuticaba, duas cortes superiores para basicamente as mesmas matérias. Pouca coisa tem efeito terminativo nesse STJ, sem contar que temos ainda o TST, Tribunal Superior Trabalhista, ou do Trabalho, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tudo superior, todos supremos, com suas lagostas e vinhos caros, motoristas e puxadores de cadeira, né? Planos de saúde extensíveis até não sei qual geração, até as amantes estão protegidas. A única coisa inferior aqui nesse país somos nós, o povo. Eu nem vou falar do STM, o Superior Tribunal Militar, porque é necessário que a Justiça Militar seja separada da Justiça Civil. Mas aos poucos estão até enfraquecendo isso também para poder enfraquecer as Forças Armadas. Para se entender melhor ainda o que ocorre hoje, né, o STF criou divisões internas, alterando o seu regimento interno, que passou a valer mais mesmo do que a própria Constituição. A criação das turmas, as decisões monocráticas, ultrapassando o que consta na Constituição, são aberrações que foram se instalando sem resistência da sociedade e sequer o legislativo, do qual foi usurpado o seu poder de legislar e passou para o STF, se mexeu para impedir isso. As decisões monocráticas deram poder a apenas um juiz poder decidir por 210 milhões de pessoas. A reserva da decisão monocrática na Constituição seria, ou está escrito lá, apenas para assuntos internos, administrativos e habeas corpus. Não poderia haver esse extrapolamento dessa forma. Mas nessa cornucópia de absurdos que é Brasília, com seus três poderes, a proteção aos corruptos tem no STF o HC, lá em cima, superior também, né? O remédio, o HC, o habeas corpus, que é um remédio preferido dos bandidos junto a certos ministros acometidos de flatulências judiciais, né, soltando as excrescências gasosas, né, que conspurcam a sociedade, presas por alguns juízes sérios das instâncias inferiores. Mas além desse vírus gaseificador, outro vírus de viés totalitário vem causando terror junto à população de bem, que ousa criticar os togados supremos. Deformar mais ainda o entendimento do regimento interno, ampliando, por exemplo, a territorialidade do Supremo para muito além de suas instalações lá em Brasília. Ampliar o território do STF para todo o território nacional, porque prenderam pessoas em qualquer lugar, inventaram uma base para prender esses jornalistas, blogueiros, ativistas civis, alegando terem criado problemas e desacatos às supremas autoridades nas instalações do Supremo. Como assim, meus amigos? As instalações do STF se estendem agora por 8 milhões e meio de quilômetros quadrados? E eu pergunto, e muita gente pergunta, mas por que a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais tão absurdos? Eu vou além. Por que autoridades como o presidente da República nada fazem para impedir isso tudo? Tem o 142 para isso. Mesmo as Forças Armadas, que estão acima da Constituição como instituição do povo, não se tem a Constituição também para lhe garantir o próprio dever, cumprimento do seu dever? É porque outro grave problema reforçado pela própria Constituição e pelos anos
de positivismo no Brasil é esse excesso formalista, o positivismo danoso que exige a tipificação de tudo, deixando de lado os princípios, especialmente os inscritos nas cláusulas pétreas. Eu já dizia desde 1994 que não existe cláusula pétrea. Qualquer ditador, com o perdão da expressão, limpa o traseiro com isso. E no Brasil, o próprio STF, quem diria, está fazendo isso cada vez mais, provavelmente em vasos de ouro, né? Em WCs de ouro. Mas como se teria evitado isso? Primeiro, há que se entender que uma Constituição deve ser de princípios e evitar de positivar tudo. Ou seja, tem de ser escrita de forma negativa, ou seja, explicitar, se necessário, o que não pode se fazer. Com o atual modelo de país, garantido pela Constituição a favor das oligarquias, da classe política, de vários grupos que querem manter seus privilégios, a revelia do que sofre a população, o que temos é exatamente isso: o empobrecimento material, intelectual, social e espiritual de todo o povo garantido pela Constituição Cidadã de 1988. Por favor, imaginem comigo, meus amigos, se cada estado tivesse autonomia para poder fazer suas próprias leis, ter seu próprio processo legal, seu próprio judiciário com uma Constituição estadual que determinasse a instância máxima na Corte Constitucional Estadual e que todos estivessem sob uma Constituição Federal de princípios, eu tenho certeza de que o Tribunal Constitucional Federal, em substituição ao STF, receberia um fluxo de talvez 100 processos por ano, um pouco mais. Não como hoje, 100 mil processos por ano. E detalhe, tem fura-fila que pode, como fez Lula, com suas mais de centenas de recursos, HCs e outros remédios e venenos legais, furou a fila de gente que já está há anos esperando processos serem julgados no Supremo. Deu para perceber, inclusive, como a princesa Isabel perdeu prestígio, né? Mas não para por aí, infelizmente. Temos ainda o TSE, mais uma jabuticaba, na verdade, que eu sempre digo que o TSE é um ornitorrinco tupiniquim, pois abriga em si mesmo as atribuições de legislar, administrar e julgar todo o processo eleitoral do país. E para garantir que nada seja contrário à sua esfera de poder, 3 membros do TSE são também membros do Supremo Tribunal Federal. Pode isso, Arnaldo? Pois é, a Constituição Cidadã, que se tornou vilã, agora também é uma pobre vítima de si mesma. Pois sequer essa senhora balzaquiana de 32 anos é respeitada. Seu artigo 37, por exemplo, é completamente ignorado, solenemente ignorado pelo TSE e pelo STF. Ou seja, seus juízes que estabeleceram a legalidade das eleições mais ilegítimas do planeta criaram e mantêm o sistema de votação que é feito há 24 anos com urnas eletrônicas, que contam secretamente os votos, não sendo possível recontá-los, porque você não tem como recontar bit, né, se for necessário. É um caso único no mundo, uma jabuticaba com estricnina republicana, né? Aos incautos que acreditam na modernidade da urna eletrônica, de fato não se consegue provar fraude, como eles dizem, né? Mas também não se consegue provar que não houve fraude. E assim, os supremos donos do país seguem afirmando que nunca houve fraude. E mesmo sob a contrariedade de mais de 90% da população em relação ao processo, sem a produção física do voto, seguem mandando como se donos fossem, prevaricando pela falta de publicidade do escrutínio, que deixou de existir no Brasil, falta de impessoalidade, pois o software que controla tudo é feito por humanos, falta de eficiência, pois tudo isso custa bilhões aos pagadores dos caros e extorsivos impostos, empobrece a população, falta de moralidade, pois tudo isso é ilegal, como está tudo isso no artigo 37 da Constituição. Mas a existência do TSE também é garantida pela Constituição. Eu poderia falar ainda
das inúmeras incongruências existentes no texto, contradições mesmo, mas o tempo não me permite. Porém, eu creio que se torna patente, claro, que a Constituição deve ser substituída totalmente. Só por isso aí que foi apresentado. Por uma mais simples, uma Constituição sintética, principiológica, autoaplicável, que não dependa de regulamentação, exceto por um outro aspecto absolutamente necessário. Né? Aí sim dá para positivar uma coisa ou outra. Caberá também a um novo judiciário, evidentemente, perfeitamente reorganizado dentro do federalismo pleno, interpretar os princípios que não foram eventualmente regulamentados. Não é preciso regulamentar, não é obrigatório, porque leis podem emanar de tais princípios, mas poderão ser substituídas por novos entendimentos de acordo com a evolução da sociedade. É por isso que a Constituição americana, né, que está aqui, ó, está aí, vigora há tantos anos. Os princípios permanecem, o que muda são as particularidades a cada momento evolucional da sociedade. Mais ainda, com a liberdade para que isso ocorra em cada estado, desde que não desvirtuem os princípios que devem ser permanentes, porque os princípios representam o espírito da nação. O ensaio que comecei a escrever em 94 e lancei em 2010 está inserido no livro Cara Nova para o Brasil, que foi lançado na Bienal em São Paulo. E tem por propósito se oferecer como ponto de partida, e nesse sentido estamos formando um comitê constitucional no âmbito do Instituto Federalista, reunindo pensadores de alto nível, dentre juristas, constitucionalistas, economistas, administradores, sociólogos, cientistas, políticos, geopolíticos, militares e demais especialistas, para que se possa produzir um texto a ser apresentado à sociedade e, quem sabe, criar um ambiente propício para um futuro referendo. Olha aí, ó. Isso aqui é o ensaio constitucional com 87 artigos, tá aí, ó, né? 87 artigos e 19 disposições transitórias. E fiz de uma maneira tal que pudesse carregar também, dobrando, né? Tá aí, ó, tá para carregar na carteira, tal como a Constituição americana que eu mostrei para vocês, né? Aí, mesmo que essa Constituição nunca venha a ser aprovada, mas fica uma referência de que o Brasil poderia, ou pode, ou tem solução, né, que pode se tornar realmente um dos 3 ou 4 maiores players do mundo, ou seja, não tem desculpa, né? E com isso obter aquela prosperidade, a soberania que se requer do Brasil, né, e que sonhamos, para que nós não fiquemos apenas como um grande bobão periférico desse jogo geopolítico bastante pesado, né? Isso não é brincadeira não, gente. Não dá para ficar apenas, sabe, sonhando com o fato de sermos um gigante, né, pela natureza, que de vez em quando acorda, vai ao banheiro e volta a dormir. Meus amigos, não temos mais tempo para isso. A vida que desejamos viver depende de uma nova carta, porque é a Carta Magna que orienta todo o ordenamento jurídico da nação e de todas as suas partes. E sim, meus caros, essa carta só será imposta pela nossa vontade, do povo, até porque o Congresso não tem poder originário para fazer isso. Então, nem quando alguém fala, com esses políticos aí, não, o Congresso não tem legitimidade nenhuma, porque ele não tem o poder originário que pertence ao povo. Ele tem o poder derivado para alterar uma outra cláusula. E nem mesmo uma Assembleia Constituinte seria prudente, porque diante dessa instabilidade moral que acomete o Brasil, seria um risco, né? Então a consciência do povo sobre causas e efeitos e do que pode ser feito, e que poderá realmente ser avassaladora sobre quaisquer oligarquias renitentes que teimam em manter o brasileiro sob regime imposto. Aliás, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa importante. Até o nosso gentílico está errado. Eiro. Vocês conhecem americaneiro, italianeiro, espanheiro, japaneiro e assim por diante? Não, né? Deveríamos ser brasilianos. Meus amigos, linguagem e conceitos ajudam a determinar o destino de um povo, que no caso do nosso país se tornou escravo do Estado. Eiro.
O povo eiro, brasileiro, é escravo, é um gentílico operacional, operativo, né? Meu Deus do céu, é complicado, né? E a falta de propósito torna essa disputa do pelo poder que a gente assiste por aí, cada vez mais bizarra. E nós estamos escravos disso tudo, porque uma Constituição garante esse tipo de disputa e garante o poder para aqueles que conseguem pisar uns sobre os outros, né? E aí, como nas Catilinárias de Cícero, quos que tandem abutere autoridades, patientia nostra. Até quando abusarás de nossa paciência, autoridades deste Brasil varonil? Até quando abusarão? Nessa exposição que exposição que poderia se encaixar como brasilinárias, né, nós, os federalistas, propomos uma resposta. Sublata causa, tolitur effectus. Suprimida a causa, eliminam-se os efeitos. Vamos em frente, meus caros. Quem tiver interesse pode buscar na internet por caranavalparobrasil.com.br, um livro, download gratuito, e ali tem uma explicação mais ampla sobre essa pequena exposição que eu fiz agora. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado mais uma vez pelo convite e um grande abraço a todos, que Deus proteja a todos.